Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe um livro que eu gosto muito, terminei de ler agora há pouco, eu gosto muito de leituras, então eu trouxe esse livro aqui, Um Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Esse livro, o John ele fala muito de como a gente consegue garantir um bom desempenho no mercado de ações de uma maneira muito simples e que inclusive me surpreendeu quando eu li o livro. Ele fala aqui de fundos de investimento. Então, ele fala tanto de fundos ativamente geridos, que são onde tem as grandes mentes lá, os grandes gerenciadores, escolhendo os ativos do fundo, quando comprar, quando vender, e ele também faz essa comparação, valorizando muito mais os fundos de índice, ou como a gente costuma chamar aqui no Brasil, os fundos que acompanham, fundos passivos, que só acompanham um determinado índice. Então, se a gente for falar de fundos imobiliários, a gente está falando do IFIX. Então, ele considera que é muito melhor a gente investir num fundo de índice que acompanha o IFIX, por exemplo, do que a gente investir num fundo ativamente gerido, que o objetivo dele é ser ativo realmente. Então, é superar o índice. Ele mostra por diversas estatísticas aqui no livro e gráficos comparativos, inclusive com séries históricas muito interessantes, muito legais, que 90% dos casos de todos os fundos ativos que já foram criados, de 300 e poucos ativos, ele tem um número aqui no livro, eu estou fazendo um resumo realmente dele, né? De 300 e poucos fundos, apenas uns 30 e pouquinhos sobreviveram até hoje, de uns 20, 30 anos para cá. E desses 20, 30, apenas um ou dois, eu acho, conseguiram de fato superar o mercado para a gente obter esse retorno por meio de um fundo de índice passivamente, que ele só vai acompanhar realmente o índice e obter melhores rendimentos. E a explicação principal que ele fala aqui, dentre outras, é em relação aos custos. Então a primeira pergunta que a gente que pode surgir na nossa cabeça, que surgiu na minha também, é por que um fundo que teoricamente deveria gerar mais renda, gerar mais retorno, por ser ativamente gerido, tem pessoas que estão sendo pagas para gerenciar esses fundos, então a ideia é que com eles sendo pagos nós temos mais possibilidade de ganhos, inclusive. Mas o John Bogle ele mostra que na verdade é o contrário, nós temos custos por ter que pagar esses caras que estão lá escolhendo os ativos que vão ser colocados na carteira. Então percebam que a nossa ideia é que não, tem profissionais lá que são responsáveis por gerenciar esses fundos e na maior parte das vezes a ideia é que eles obtenham um retorno maior para o fundo e distribuir isso para os investidores. Só que duas coisas que o John Bogle traz no livro que são muito cruciais e importantes que a gente não pensa quando vai falar de fundos, quando a gente vai investir num fundo específico, é da parte de custos. Todo fundo, ele tem um fundo ativamente gerido, ele vai ter um custo, que é a taxa de administração. E muitos desses fundos que ele mostrou têm taxas altíssimas que corroem o rendimento do fundo. Então eles até obtêm rendimentos maiores, tá? Isso é uma verdade, só que longe de ser o que realmente o investidor recebe. O investidor, quando está alocado, está com seu capital dentro de um fundo ativamente gerido, lá na ponta o valor líquido que ele recebe é muito baixo em relação ao bruto que realmente foi auferido pelo fundo. Por quê? Porque nesse intermédio tem duas coisas que corroem muito um patrimônio, que inclusive quando a gente é investidor pessoa física e investe nos ativos separadamente, é recomendável, até algo que não se deve realmente, é obrigatório não fazer, que é girar os teus investimentos. O que é girar os investimentos? É simplesmente ali ficar comprando e vendendo conforme o mercado oscila. Então isso destrói uma carteira, isso vale desde o investidor pessoa física até um grande fundo. É um princípio aí que, além da diversificação, não ficar girando a carteira é muito importante quanto. Então o John Bogle fala no livro que por mais que o rendimento seja um pouco mais baixo ali dos fundos de índice que só acompanham, por exemplo, o Ibovespa da vida, ele consegue entregar um rendimento maior do que um fundo ativamente gerido, por não ter esses custos. Então, o custo de um fundo de índice às vezes é uma taxa ali que nem é taxa de administração, é simplesmente uma taxinha de manutenção do fundo, algo que é realmente muito abaixo
do que pagar aquelas quantias altíssimas para os investidores profissionais dos fundos. Infelizmente, conforme as estatísticas e os dados que foram apresentados no livro, historicamente os fundos ativos não conseguem bater o mercado, que é o que eles buscam realmente lá quando criam o fundo com essa intenção. Apesar dos inúmeros esforços, por mais que digam que tem essa tentativa, ok, mas não conseguem entregar durante todo esse estudo, esse período, a rentabilidade que o investidor necessariamente deveria obter de um fundo ativamente que ele está pagando para ter esse rendimento maior. Então, por inúmeros custos, principalmente ele bate muito na parte de custos, um fundo, se tu quer investir num fundo e não quer investir e ficar te incomodando ali, não quer ficar lidando, despendendo um tempo, apesar de ser recomendado para te enriquecer o conhecimento, mas não quer ficar te preocupando e ficar vendo ativo por ativo, procura um fundo de índice inicialmente, até tu gostar mais realmente da seara de investimentos, de estar investindo, e procura ler O Investidor aqui de Bom Senso, do John Bogle, que é uma baita recomendação de livro. Eu fiz esse vídeo rápido só para explicar um pouquinho do que se trata o livro. Vou trazer mais livros aqui porque eu gosto bastante dessas leituras, e se tu quer aumentar, elevar o teu conhecimento aí, além de somente as ações propriamente dito, falar de fundos também é muito importante, porque a gente nota que simplesmente deixar num fundo de índice às vezes é melhor para obter todo o retorno aí líquido do mercado, atingindo a plenitude máxima de retorno que a gente pode ter, certo? Então, muito obrigado por esse vídeo, por ter chegado até aqui, e nos vemos num próximo conteúdo. Até mais!